Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Fernanda Felan e hoje eu vou te ensinar um truque simples que vai tornar você mais produtiva na TPM usando apenas 3 minutos por ciclo. Vamos lá? Eu sei que pode parecer impossível aí para você ser produtiva na TPM, mas fica aqui comigo que eu vou te ensinar esse truque que é bem simples, o passo a passo dele, para você já sair daqui aplicando isso na sua rotina, tá bom? Ó, embora a gente tenha passado a vida inteira aí achando que menstruação era um momento isolado, era um fato isolado que acontecia ali no mês e que geralmente era antecedida de uma fase que a gente ficava muito irritada, muito frustrada, que a gente não ficava no nosso estado normal. A verdade é que essas são fases dentro de um ciclo. Então, eu trouxe um gráfico aqui para explicar bem para você. Nós mulheres passamos por 4 fases ao longo do ciclo, né? A pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. A fase pré-ovulatória e a pré-menstrual são fases mais ativas do ciclo, com uma diferença. A pré-ovulatória costuma ser uma fase ativa voltada para fora. Então, geralmente esse é o momento do ciclo que a gente está mais voltada para a ação mesmo, para fazer acontecer, né? A gente tem mais clareza mental, mais disposição física para realizar atividades mesmo, colocar aí os projetos no mundo. Já a fase pré-menstrual é uma fase ativa voltada para dentro, né? Então é esse momento do ciclo que a gente começa um processo de interiorização. Então, ela é ativa no sentido que eu tenho um impulso de mudança, eu tenho uma necessidade de mudança, né? Por isso que vem muitas mensagens aí durante a TPM sobre coisas que a gente está insatisfeita na nossa vida e que a gente precisa transformar na nossa vida ou em nós mesmas, mas ao mesmo tempo o meu corpo ele não responde. A gente está diminuindo a nossa disposição para agir. E é por essa razão que ocorrem vários conflitos, né? Durante essa fase, porque eu tenho o impulso, o desejo de mudança, mas eu não tenho a disposição para agir. E aí eu entro num conflito interno, né? Já as fases ovulatória e menstrual, elas são fases passivas do ciclo, com essa mesma diferença. A ovulatória é uma passiva voltada para fora e a menstrual uma passiva voltada para dentro. Então, geralmente na fase ovulatória, a gente já está mais no fluxo, entende? Já não tem aquela necessidade de ação, já entra mais no fluxo dos projetos, mas a gente está ainda voltada para o outro, para o externo, né? A gente compreende mais o outro, a gente entende mais a necessidade do outro, está mais empática, não só com o outro, mas com a gente mesma, né? E a fase menstrual é essa passiva voltada para dentro. Então, geralmente é uma fase de recolhimento total mesmo, de necessidade de ficar em contato com aquilo que está mais profundo dentro da gente. E aí, quando a gente consegue respeitar isso, né, muitas mensagens costumam chegar nessa fase, que é uma fase que a gente fica bastante intuitiva, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar para a TPM como que ela realmente é, que é a nossa grande oportunidade de autoconhecimento, né? E aí passa a usar as habilidades naturais dessa fase de forma muito mais produtiva. Mas é importante ter em mente o seguinte: embora exista esse padrão aí, né, de como variam as energias ao longo do ciclo menstrual, a verdade é que cada mulher é única e experiencia o seu ciclo de forma única, né? Então, é muito importante, para que você consiga criar realmente um planejamento que seja eficaz, é muito importante que você conheça o seu próprio ciclo de produtividade. E como eu faço isso, Fernanda? Ó, o processo ele é simples, mas precisa de um pouco de dedicação, tá? Você vai precisar dedicar aí 15 minutos por dia, por 3 a 4 ciclos, para fazer a sua auto-observação. Eu indico que durante esse tempo você pegue um caderninho só para isso e comece realmente a anotar, escrever diariamente
sobre as suas variações de energias a cada dia, tá? Então, nesse caderninho, cada folhinha você vai escrever lá energias físicas, energias mentais e energias emocionais. E aí, todo dia, você escreve lá como que você estava se sentindo naquele dia, tá? Uma dúvida que chega muito, né, quando as mulheres começam a fazer a autoobservação é essa diferença entre energias mentais e emocionais. Pensa o seguinte, ó, energia mental ligado à mente. Então, memória, clareza, foco, concentração, tudo que está ligado à mente é energia mental. E energias emocionais ligadas aí ao coração, né? As emoções. Então, se você está triste, se você está angustiada, se você está feliz, se você está entusiasmada, né? Esse tipo de coisa, tá? Facinho, né? Então, a dica é essa. Você vai fazer essa autoobservação por pelo menos 3 a 4 ciclos para que você consiga identificar os seus próprios padrões, beleza? Ao fazer isso, você começa a ter clareza também dos tipos de atividade que consegue realizar com mais facilidade na sua TPM, né? E planejar seus projetos levando isso em consideração. Além disso, você consegue também antecipar atividades nas fases que costuma ter mais disposição. Então, geralmente são as fases aí pré-ovulatória e ovulatória. Então, você também tem mais disposição para realizar atividades. Aí você consegue antecipar para quando chegar aí na TPM, você ter mais tempo livre para você mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Ó, o que acontece? Por não terem esse conhecimento, muitas mulheres, elas acabam usando uma forma linear de planejamento. O que seria uma forma linear de planejamento? É você planejar os seus dias, as suas semanas, todas iguais, né? Então, tem vários formatos aí que são sugeridos, né? Eu já tentei aplicar vários antes de criar aqui o método de produtividade cíclica. Mas tem vários formatos. Às vezes você escolhe um dia da semana para realizar um tipo de atividade, né? Ah, toda quarta-feira eu gravo vídeo, toda sexta-feira eu faço reunião, né? Geralmente é assim que acontece. Então, ela acaba planejando os dias e as semanas iguais, independente da fase do ciclo que ela se encontra. E o que acontece? Ela acaba se comprometendo com várias coisas na TPM, por exemplo, e quando a fase chega, das duas, uma. Ou ela não consegue dar conta e acaba ficando frustrada mesmo, porque planejou e não conseguiu cumprir, ou ela até consegue dar conta, mas aí ela vai pagar um preço muito alto por não respeitar suas necessidades internas, né? E aí o resultado é o quê? Mais irritação, mais impaciência, mais frustração, né? Piora nos relacionamentos, piora no trabalho, piora na autoconfiança, né? Tudo isso é resultado simplesmente pelo fato dela não ter esse conhecimento de que as energias dela variam de forma cíclica e que ela tem essa possibilidade de começar a planejar levando isso em consideração, beleza? Então, o recadinho é o seguinte: se você quiser ter uma TPM produtiva, você precisa começar a levar em consideração as fases do ciclo no seu planner, na sua agenda, no seu calendário, tá? Então, ó, agora sim, eu vou te ensinar o truque que não vai tomar nem 3 minutos do seu ciclo e que vai aumentar muito a sua produtividade na TPM. Vem comigo que eu gravei um videozinho para te explicar. A primeira coisa que você vai fazer é identificar na sua agenda o dia 1 do ciclo, o dia que você menstruou. Então, vamos dizer que eu menstruei aqui dia 1º. Então, você vem aqui, coloca dia 1, escolhe uma cor, eu gosto de usar o vermelhinho. E ok, tá lá identificado. Agora, você vai identificar as fases do ciclo. Nesse primeiro momento, você pode usar o padrão de 7 dias para cada fase. Depois, com o tempo e a autoobservação, você vai perceber que existem fases maiores
e fases menores. Mas só de fazer isso já vai fazer muita diferença aí na sua produtividade na TPM. Então, começando pela fase menstrual, você vem aqui, identifica, escolhe uma cor, eu gosto de usar o vermelhinho também. E vem aqui, ó, não se repete, tá vendo? E escolhe personalizado. Aí aqui você vai botar quantas vezes vai repetir esse evento, no caso aí, quantos dias vai repetir esse evento. Então você bota aqui, ó, repete a cada dia por 7 dias. Concluído, guardar, já tá lá. E aí que você continua fazendo com as outras fases. Depois da menstrual, vem a pré-ovulatória. Escolhe uma cor diferente, eu gosto de usar o verde. Vem aqui, não se repete. Personalizado a cada dia, depois de 7 ocorrências. Continuando aqui, fase ovulatória. Escolhe outra cor. Eu gosto de usar o roxinho. Vem aqui, não se repete, escolhe personalizado, repete a cada dia por 7 dias. E aqui a pré-menstrual. Escolhe uma cor, gosto de usar o amarelo, não se repete, personalizado, a cada dia, 7 dias. Prontinho, em menos de 3 minutos você já identificou aí as fases do ciclo e vai ficar muito mais fácil você planejar atividades mais propícias para cada fase, tornar sua TPM muito mais produtiva. Bom, depois que você fizer isso, né, que você identificar as fases do ciclo na visão mensal do seu planner, você vai conseguir marcar compromissos mais alinhados com as suas energias naturais. Então, eu trouxe alguns exemplos aí para você entender melhor. Por exemplo, você vai evitar muitos compromissos sociais durante a sua TPM, né? Que geralmente essa é uma fase que a gente precisa de um maior recolhimento mesmo, a gente não está muito na vibe de ver muita gente, né? Isso é normal, isso acontece. Então, quando você tem essa consciência e você escreve lá na sua agenda, na hora que você for marcar o compromisso, isso vai estar muito claro para você. Entende? Então você já vai ver, opa, essa semana aqui não vai rolar muitos compromissos sociais, tá? E aí você vai conseguir, né, respeitar mais esse seu momento, essa sua necessidade de ficar quieta. Isso vai te ajudar muito a passar de uma forma muito mais tranquila pela TPM. Ó, você vai conseguir também adequar melhor suas atividades rotineiras às suas variações de energias. O que seriam atividades rotineiras? Atividades que você realiza aí, né, com alguma frequência. Então, vamos dizer que você faz exercício 3 vezes por semana, ou que você tem alguma aula que seja uma vez por semana, ou alguma reunião que seja uma vez por semana, né? Então, essas suas atividades rotineiras, você também vai começar a adequar, né, às suas energias naturais, a como variam as energias ao longo do ciclo. Então, por exemplo, se você está numa fase com mais disposição física, você pode começar a pensar em passar alguma meta, sabe? Ser mais ousada aí em alguma meta com relação a algum exercício, entendeu? Algo que você não estava conseguindo fazer. Então, esse é um bom momento aí de você ser mais ousada. Ou então, se você estiver numa fase mais de baixa, você diminuir o ritmo, fazer um exercício mais leve mesmo, mais tranquilo, ou até não ir, né? Se for o caso, se você não tiver disposição para isso. Outro exemplo, para fazer a faxina da casa, né? Então, quando você está numa fase como a pré-ovulatória, por exemplo, que você tem mais disposição, você pode fazer uma faxina mais pesada, mais intensa, mais detalhada, né? Às vezes limpar alguma coisa que tenha muitas coisinhas para limpar. E aí, já quando você está na sua fase menstrual, por exemplo, só passar um paninho mesmo ali para manutenção da casa, né? O que funcionar para você, né? Tem gente que já me falou, teve um dia que eu postei
um vídeo, né, como é que era a minha limpeza na fase menstrual, e um monte de gente falou que, eu não consigo fazer nem isso, e tá tudo bem, tá? Você que tem que entender como variam suas energias e você vai planejando de acordo com isso, fazendo o que é viável para você, tá? Dentro da sua realidade, tá? Um outro exemplo, por exemplo, reuniões de trabalho. Você vai começar a perceber também que tem momentos do ciclo que são mais propícios para, por exemplo, você pedir algum feedback em relação a algum projeto, entende? Porque você não está levando muito para o lado pessoal. Às vezes, se você faz isso na TPM, né? Pode ser que você comece. A autocrítica que já está grande nesse momento pode aumentar mais ainda. Porque você está muito sensível naquele momento, né? Então, talvez não seja um bom momento para pedir algum feedback. Você vai entender um momento que seja mais propício para resolver algum conflito interpessoal que você tenha com alguém no trabalho, né? Costuma ser a fase ovulatória, mas, como eu falei, é importante que você conheça o seu próprio ciclo, porque isso não é regra, tá, meninas? Fiquem atentas para isso, não existe regra. Você tem que conhecer como funciona o seu próprio ciclo. E aí, quando você faz isso e você identifica na sua agenda, você começa a planejar isso melhor, entendeu? Respeitando aí suas energias naturais, tá? E aí você vai descobrindo possibilidades de tarefas que consegue fazer na TPM que antes você não conseguia enxergar, né? E assim você vai tornar sua TPM muito mais produtiva. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que você consegue quando você identifica as fases do ciclo no seu planner, na sua agenda, no seu calendário, tá? O que vai acontecer? Quando você tiver demandas externas, então, por exemplo, se você trabalha no universo corporativo, né, no mundo corporativo, geralmente você tem muitas demandas externas aí. Ou mesmo se você é empreendedora, todo mundo tem, né? Demandas aí de outras pessoas. Quando você tiver demandas externas, e incluir, né, esses prazos aí na sua agenda, eu tenho uma entrega para daqui a 3 semanas, eu tenho que fazer, no meu caso aqui, eu tenho que fazer um lançamento daqui a um mês, né? Então eu tenho ali a demanda, e você inclui esse prazo na sua agenda, você vai conseguir antecipar ou adiar as tarefas respeitando as suas fases, né? Então você vai começar a realizar as atividades de forma muito mais rápida e eficaz, porque você vai entender qual fase é mais propícia para cada tipo de atividade, entende? Na autoobservação você vai começar a perceber isso. E aí você vai acabar com essa história de chegar na TPM sobrecarregada e cheia de pendências. E você vai conseguir tornar essa fase muito mais produtiva, tá? E deixando aí mais tempo para você, que geralmente a gente quer um tempinho para a gente nessa fase, né? Beleza? Ok, então mais um benefício aí de ter e de identificar na sua agenda, né, no seu calendário, as fases do ciclo, beleza? Trouxe mais um exemplo aqui, que é o caso. Agora eu estava falando das demandas externas, né? Quando a gente fala de demandas externas, você não tem controle sobre esses prazos, né? É algo que alguém te coloca lá, mas quando você bota lá na sua agenda, você consegue agora. Não, então beleza. Ó, tem um prazo daqui a uma semana e eu já sei que na semana que vem eu vou estar menstruada, por exemplo. Então, e eu já sei também, já fiz a minha autoobservação e já identifiquei que quando eu estou menstruada, eu não tenho disposição para fazer muitas atividades, ou o contrário, né? Tem gente que na menstruação fica mais disposta, às vezes acontece também. Comigo geralmente é assim, no finalzinho ali da TPM eu não tenho disposição para nada, e aí no dia que eu menstruo já melhora a minha disposição. O segundo dia eu já fico um pouco mais lento, porque geralmente tem mais fluxo, né? E aí, a partir do terceiro dia, eu já tô ficando mais disposta aí, né? Comigo acontece assim. Mas você vai entendendo o seu próprio funcionamento. E aí, no caso de demandas externas, é assim que acontece, né? Você recebeu a demanda, você já sabe, você colocou lá no seu planner,
e você já sabe, beleza, na próxima semana eu tenho esse prazo aqui e eu já sei que eu estou na fase menstrual e eu já sei que na fase menstrual eu não tenho muita disposição. Então, o que que eu posso adiantar para não chegar lá no dia e ficar desesperada, né? Porque eu vou ter que entregar e eu não vou ter disposição para fazer, tá? Então, só isso já vai ajudar muito aí na sua produtividade, beleza? Um outro caso é com relação aos prazos, dos seus próprios projetos, dos projetos que você mesma determina prazos, entendeu? Então, se você é uma empreendedora, é mais fácil, né? Alguns prazos você mesma determina. Ou projetos pessoais, não sei, sei lá, você quer ler uma determinada quantidade de livros, ou você quer fazer uma viagem, né? Alguma coisa aí que você tem um controle maior para determinar os prazos. Então, o que que acontece? Quando você consegue identificar as fases do ciclo na sua agenda calendário, você consegue também definir prazos mais realistas para os seus próprios projetos, né? E você vai conseguir identificar também que prazos podem ser flexibilizados de acordo com as fases do ciclo, né? Trouxe mais alguns exemplos aqui para ficar mais fácil de entender. Então, vamos pensar aí num projeto que demande mais do seu corpo. Pode ser, pronto, vamos pensar assim, ó, viagem de descanso e uma viagem de trilha, por exemplo, né? Então, se você vai fazer uma viagem de trilha e você tem um pouco de liberdade ali no planejamento, dependendo de com quem você for viajar, né? Você já sabe que é um momento que vai te demandar mais disposição do seu corpo. Então, assim, não quer dizer que você não pode fazer se você estiver numa fase de menos disposição, porque você pode o que você quiser, né? Mas se você conseguir adequar melhor aí a fase do seu ciclo, por exemplo, colocar essa viagem ali entre a pré-ovulatória e a ovulatória, você vai conseguir usufruir muito mais dessa viagem, né? Pensa comigo, né? Você vai estar muito mais disposto, já estar aproveitando muito mais dessa viagem. Então, você vai conseguir aí colocar planejar ali, né, para um momento que é mais propício. Com relação a prazo, vamos pensar num projeto assim que tem um prazo assim, por exemplo, os meus lançamentos aqui, né? Vou explicar para vocês como é que eu planejo um lançamento, né? O que que acontece? Quando eu faço um lançamento, ou seja, que eu abro as inscrições para o curso online, ele tem várias etapas, né? Então, tem a etapa do pré-pré-lançamento, o pré-lançamento e o lançamento em si. A fase que mais demanda de mim é o pré-lançamento, tá? Que é o momento que eu estou mais ativa, fazendo mais lives, tenho que preparar mais e-mails, entendeu? Gravar mais vídeos. Então, eu sempre planejo esse lançamento, esse pré-lançamento, aliás, para a fase pré-ovulatória, entre pré-ovulatória e ovulatória ali, que são as fases que eu estou com mais disposição. Que aí eu sei que eu vou estar com energia para dar conta, entende? E aí o lançamento geralmente acontece ali entre a ovulatória e a pré-menstrual, né? Eu sempre tento respeitar isso daí. E aí, beleza, eu tenho esse prazo, ó, daqui um mês, que vai ser na minha próxima fase ali, entre a ovulatória e a pré-menstrual, eu vou lançar. E aí, esse mês aqui, eu consigo, por exemplo, distribuir as atividades. Qual o melhor momento de eu fazer as artes? Qual o melhor momento de eu gravar os anúncios? Qual o melhor momento de eu montar uma estratégia? Entende? Então, você começa também a definir prazos mais realistas. Porque aí você entende, ó, beleza, se eu, vamos dizer, que eu estou na pré-menstrual, que já está baixando minha energia, e eu resolvo botar um lançamento para a semana seguinte, que eu já vou estar na menstrual, eu posso até conseguir fazer, entende? Não quer dizer, mais uma vez, não quer dizer que eu não vou conseguir fazer. Eu posso conseguir fazer, mas vai me demandar muito mais esforço do que se eu planejar, botar um prazo que respeite essas minhas fases e que eu tenha esse tempo aí para realizar todas as etapas. Entende? Então, fica essa dica aí. Você vai conseguir, quando você identifica as fases do ciclo no seu planner, na sua agenda, você vai conseguir definir prazos mais realistas
para os seus próprios projetos, né? E você vai identificar também quais podem ser flexibilizados. Às vezes você pode, né? Adiar uma semana, adiantar uma semana, né? Pode brincar com isso aí. Lembra sempre que planejamento é sobre direção, não é sobre engessamento, tá? É direção. Então, quando você tem essa visão, você consegue mexer com isso também, né? Saber o que que dá para adiar, o que que não dá, o que que você tem que fazer mesmo, beleza? Ok. Um outro exemplo que eu dei, por exemplo, se for algum projeto que demande mais da sua intuição, da sua criatividade, aí você pode pensar em colocar os prazos aí na sua fase pré-menstrual e menstrual, né? Porque geralmente são fases que a gente está realmente mais intuitiva e mais criativa. Então, isso vai te ajudar também a pensar nos prazos dos seus próprios projetos, beleza? E sabe o que vai acontecer? Nunca mais você vai achar que é improdutiva na TPM, porque você descobriu que habilidades são mais desenvolvidas nessa fase. E aí você vai aprender a usufruir melhor dessas habilidades em cada novo projeto seu. Pode ter a garantia disso, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum exemplo aqui. É isso, né? Então já foram vários vários exemplos aí para vocês verem, né, o quanto isso aumenta a produtividade de vocês, especialmente na TPM, tá? São só 3 minutos por ciclo, para você identificar as fases na visão mensal do seu plano. Então, são só 3 minutinhos por ciclo para você identificar as fases na visão mensal do seu plano. E só com esse truque simples, você vai conseguir, evitar marcar mais compromissos do que consegue dar conta na TPM. Você vai conseguir realizar atividades de forma muito mais rápida e eficaz, né? Porque você vai planejá-las aí para as fases mais propícias, tá? E você vai conseguir também definir prazos bem mais realistas aí para os seus próprios projetos, tá? Evitando mais frustrações ainda na TPM. Isso vai tornar sua TPM muito mais produtiva e vai te ajudar a fazer sobrar tempo para você mesma nessa fase. Beleza? Quinta-feira eu vou fazer uma live para te mostrar como fazer o seu planejamento semanal. Então, a gente vai pensar agora em planejar a semana. Como você vai fazer o seu planejamento semanal para nunca mais ficar sobrecarregada na TPM. Beleza? Então, eu conto com você. Quinta-feira, 19 horas, a gente tem um encontro ao vivo. Vem me encontrar, tirar suas dúvidas, compartilhar suas experiências, que vai ser um prazer enorme estar mais uma vez falando aqui sobre TPM, sobre ser produtiva na TPM, sobre produtividade cíclica e sobre o que mais vocês quiserem aí conversar comigo, tá bom? Então é isso, a gente se vê em breve. Um beijo, tchau. Ah, que maravilhosa você que chegou aqui até o final. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com uma amiga sua e aproveita para se inscrever aqui no canal para curtir a página Produtividade Cíclica lá no Facebook e me seguir lá no Instagram, @Produtividade Cíclica. Lembre-se sempre que ser mulher e ser cíclica é um presente da natureza. Acredite no poder do seu ciclo.